Espero que todos estejam bem. Então, agora vamos dar andamento com a aula, continuação da aula anterior, com as operações entre matrizes. Vou colocar também o meu vídeo aqui sem câmera. Ah, então, quando a gente fala de operações entre matrizes, nós temos a operação de adição, subtração, multiplicação por escalar e multiplicação entre duas matrizes. E como funciona? A soma, a adição entre duas matrizes, ela é dada elemento a elemento, ou seja, primeira coisa, duas matrizes devem ter a mesma ordem, então nesse caso aqui, a matriz 3 por 2, outra matriz 3 por 2. Então existe a possibilidade de adição. E o resultado continua sendo uma matriz 3 por 2. E a soma é elemento a elemento. Então, 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 5 menos 1, 4. 6 mais 1, 7. Sempre elemento a elemento. A mesma coisa a subtração entre matrizes. Também tem que ser de mesma ordem, o resultado também é da mesma ordem. Então vai ficar 1 menos, e elemento é elemento. 1 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 1, então aqui vai ficar mais 1, 6. 6 menos 1, 5. Ah, e as propriedades da multiplicação, da adição, subtração entre matrizes que vale a comutividade, ou seja, você fazer A mais B e B mais A não tem problema, vale a associatividade, ou seja, se você tiver três matrizes, tanto faz a ordem que você soma ou subtrai duas delas. A soma de uma matriz com uma matriz nula é a própria matriz, e a soma de uma matriz com o oposto dela é a matriz nula. Depois nós temos também a multiplicação por um escalar. Então, por exemplo, se eu tenho o número 2 multiplicando uma matriz, o resultado vai ser uma matriz de mesma ordem. Tá? E o que significa isso? Que quando eu tenho um escalar, ou seja, um escalar é uma constante, é um número. Eu vou multiplicar cada elemento dessa matriz por esse número. Então vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. Uma outra operação que a gente consegue fazer é aqui. Ó, nessa matriz, eu vou aqui, o que eu fiz aqui? Eu tinha uma constante e multipliquei dentro da matriz. Aqui eu quero colocar um elemento em evidência. Pode ver, todos os valores aqui são múltiplos de 3. Se eu quero colocar em evidência, eu posso fazer assim, ó. 9 é 3 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 15, 3 vezes 5, 18, 3 vezes 6, 3, 3 vezes 1, menos 3, 3 menos 1. Ou seja, eu tenho o 3 como valor de referência. Ó, o 3 é o de referência. Ó. Então, quer dizer que eu posso colocá-lo em evidência. Sobrando, então, a matriz 3, 5, 1, 4, 6 e menos 1. Essa é um artifício que nós vamos usar várias vezes também. Tá? Então, bastante utilizado. Então, o que eu fiz aqui? Mostrei para vocês a questão da soma e multiplicação por escalar. Agora nós vamos fazer propriedades, antes que eu me esqueça. Você pode multiplicar, ó, você pode somar duas matrizes e multiplicar por escalar ou multiplicar por escalar primeiro, a distributiva. Eu posso somar do escalar e depois multiplicar pela matriz ou multiplicar a matriz por cada escalar e assim por diante. Bom, mas aqui eu estou falando rapidamente porque essas questões aqui, tanto das operações básicas quanto aquela parte inicial básica das matrizes, ela tem bastante vista no ensino médio, né? Agora, sim, o que realmente gera mais
dúvidas quando a gente trabalha com matrizes na questão de multiplicação entre matrizes. E agora aqui eu acho que já é interessante a gente trabalhar um pouquinho mais detalhado, tá? Então, primeira coisa, como que a gente vai fazer a multiplicação entre matrizes? Primeira coisa, só existe a multiplicação entre matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Essa é uma regra básica. E o resultado é o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Então, esse daqui é o princípio da existência. Para existir a multiplicação da matriz, tem que ter número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. E o resultado é o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Ou seja, se eu pegar a matriz A e multiplicar por essa matriz B, eu vou ter uma matriz C. Quem que vai ser essa matriz C? Vai ser uma matriz, ó, resultado, número de linhas da primeira com os da segunda. Então, o número de linhas é I, colunas K. Então, vai ser uma matriz cujos elementos são IK, com M linhas e P colunas. Então, ficando dessa forma aqui, ó, princípio da existência, número de linhas da primeira igual ao número de colunas da segunda. E o resultado é o número de linhas da primeira, o número de colunas da segunda. Um exemplo, tá? Eu posso multiplicar, primeiro, eu posso multiplicar essas duas matrizes? Sim. Eu posso, aqui existe a multiplicação A vezes B? Sim. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Bom, mas como fazer isso? Como que nós vamos conseguir fazer isso? O resultado. Qual que é o resultado mesmo? A multiplicação vai ser o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Ficando, então, uma matriz assim. Então, essa matriz é 3 por 2. Existe a multiplicação e o resultado vai ser uma matriz C, 2 por 2. Mas como que é feita a multiplicação entre matrizes? Vamos melhorar então a nossa situação. Então, se eu tenho uma matriz A, 2 por 3, e uma matriz B, 3 por 2, o resultado vai ser uma matriz C, 2 por 2. Como eu havia dito, existência da multiplicação está aqui. O resultado é o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Está aqui. Então, essa vai ser a característica da multiplicação entre A e B. Vai ser uma matriz 2 por 2. E como que funciona então? De praxe, a ideia, sempre que você vai multiplicar a matriz, é sempre olhar aqui. É sempre olhar aqui. Aqui eu vou ter o seguinte. Esse primeiro valor sempre vai indicar o seguinte. É o número... assim, de uma forma assim como eu dava aula nos cursinhos, tá? O primeiro valor indica a linha da primeira matriz. Linha da primeira matriz. O segundo sempre vai indicar a coluna da segunda matriz para a gente poder fazer. Tá? Depois eu vou melhorar isso. Coluna da segunda matriz. Então, eu vou ler da seguinte forma.
eu vou pegar a primeira linha. Quem que vai ser esse elemento C1? Vai ser, eu vou pegar os elementos da primeira linha da primeira matriz e vou multiplicar pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. Por isso que o número de linhas de uma tem que ser igual ao número de colunas o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra, para isso ser verdadeiro. Então vai ficar A1 vezes B1. Vamos pegar aqui, ó. Então quem que vai ser esse elemento C1? Vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna. A primeira linha, a primeira coluna. Então vai ficar A1 vezes B11 mais, continuando, A12 vezes B21 mais A13 vezes B31. Exatamente, cada elemento da primeira linha multiplicado pelo seu correspondente da primeira coluna. Depois, continuando, quem que vai ser aquilo que eu acabei de falar, vai ser os elementos da primeira linha multiplicado pelo elemento da segunda coluna. Quem que vai ser o seu 1, 2? Eu vou pegar os elementos da primeira coluna, da primeira linha, perdão, vou multiplicar pelos seus correspondentes da segunda coluna. Então, eu vou pegar primeira linha vezes segunda coluna. Então, vai ficar A1 vezes B12 mais A12 vezes B22 mais A13 vezes B32. Agora aqui, quem que vai ser o elemento C21? Vai ser os elementos da... Deixa eu só deixar um pouquinho aqui. Quem que vai ser o C21? Vai ser os elementos da segunda linha da primeira coluna, multiplicar pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. Então vai ficar, segunda linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. Segunda linha da primeira, primeira coluna da segunda. Então vai ficar correspondência A21 vezes B11 mais, agora o segundo daqui com o segundo daqui, mais o terceiro daqui com o terceiro daqui. E quem vai ser o elemento C22? Vai ser a segunda linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda matriz. Então, esses elementos aqui vezes esses elementos aqui. Então, vai ficar A21 vezes B12 mais A22 vezes B22 mais C23 vezes B23. Então é assim que funciona a multiplicação entre matrizes. Para você verificar assim de uma forma mais simples e não se perder, é sempre fazer essa matriz resultado, tá? E olhar nos índices, onde o índice vai representar a linha que deve ser multiplicada da primeira matriz pela coluna que deve ser multiplicada da segunda matriz. E vamos melhorar, vamos colocar isso de uma forma. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos somando. Todas essas partes aqui, a gente tem uma soma. Isso na matemática é representado por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, chamado somatório, tá? Que é o sigma maiúsculo. Eu sempre estou multiplicando um valor A por um valor B. Sempre multiplicando o valor A por um valor B. Mas quem é esse A e esse B? Né? Pode ver. Para a gente poder aqui, todos eles, seguem a mesma regra. Todos eles seguem a mesma regra. Sempre um A por um B e esse símbolo aqui são essas somas. Então, como que é a definição? Podem ver aqui.
esse daqui é sempre esse valor aqui, ó. Ó, sempre esse valor aqui. Esse outro valor aqui é sempre esse daqui. Podem ver, isso se repete em todos os casos. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, 2, 1. Ó, esse daqui é exatamente esses valores aqui, ó. E esse daqui é exatamente esses daqui. O que significa isso, então? Por exemplo, 1 significa que 1, 1. Ó, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. 1, 2. Aqui, o primeiro valor do A sempre vai ser 1 e o segundo valor do B sempre vai ser 2. Ó, agora aqui é 2, então quer dizer que o primeiro valor do A aqui vai ser 2 e o segundo valor do B vai ser sempre 1. E aqui, 2, 2, então quer dizer que o primeiro valor do A sempre vai ser 2 e o segundo valor do B sempre vai ser 2. E o que vem aqui no meio? O que vem aqui no meio é um I. Eu vou colocar um valor que vai do J. Por que o J? Porque é exatamente o valor que a gente está fazendo rodar aqui. Ó, pode ver, o valor que vai no meio é 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é esse 1, 2, 3? É exatamente a existência da matriz. Tá? É exatamente a existência da matriz. Então, aqui a gente vai pôr. Eu vou colocar um tal de J em todos os casos. E o que eu posso falar? Que esse J, ele está indo de quanto? Ele vai de 1 até a existência da matriz, que é 3. Isso aqui se repete para todos. Então, no nosso caso, qual que é a definição, então, de uma multiplicação entre matrizes? Então, vamos olhar agora para a definição. Definição vai ser a soma dos elementos A pelos elementos B. A dessa matriz, B dessa matriz. Onde aqui vai ser o I. Por que o I? Porque é exatamente o que eu tenho aqui, ó. E o último valor de B é o K. Por que o K? Porque é exatamente esse valor aqui. E no meio vai ser quem? Vai ser o tal do J.
E o que que eu sei? Aqui sempre vai se repetir o que está aqui dentro, então, e o J vai ser de quanto? Vai sempre de 1 até a existência dele, que é o N. Essa é a definição de multiplicação entre matrizes. Tá? Bom, essa é a definição da multiplicação. No entanto, é óbvio que para efetuar efetivamente multiplicação entre matrizes, a gente não precisa ir tão longe assim, mas é muito importante saber disso. Tá? Ainda mais para os alunos de engenharia, onde não basta só saber fazer a conta, vocês também devem entender o que vocês estão fazendo. Mas voltando àquele problema, aquele exercício que a gente tinha antes, fiz só com letras, agora vamos passar para a parte numérica. Então eu quero multiplicar essa matriz por essa, ó, existência. O resultado, então, vai ser a matriz 2 por 2, que está aqui. Então, quem que vai ficar? Vai ser aqui. Vou pegar a primeira linha da primeira matriz, multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Então, eu vou pegar essa daqui e multiplicar por essa daqui, os seus elementos correspondentes. Então, vai ficar 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. Quem vai ser o C12? Vai ser a primeira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, eu vou pegar lá 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4. E depois aqui o C21. Eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Ó. 0 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes menos 1. O elemento C22, então vai ficar a segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, 0 vezes 2, mais 4 vezes 3, mais 5 vezes 4. Aqui. Agora a gente vai fazer 0 mais 2 menos 3, menos 1. 2 mais 6 mais 12, então 12 com 6, 18, mais 2, 20. Menos 4 com mais 4 mais 0, 0. 0 mais 12 mais 20, 32. Essa é a multiplicação dessas duas matrizes. Mais um exemplo. E se a gente tivesse uma outra matriz assim? Tenho essa matriz, essas duas matrizes, e eu quero multiplicar elas. Quero fazer A vezes B. Primeiro, existe essa multiplicação? Ó, matriz A é 4 por 3, matriz B é 3 por 5. Existe, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E qual é o resultado? É uma matriz 4 por 5. É uma matriz 4 por 5, que é o resultado aqui. Então, se é uma matriz 4 por 5, mas assim, a gente não vai construir ela inteira, só quero saber um elemento. Como que eu faço para obter o elemento C23? Tá? C23, quem que é o C23? Aqui a gente pode pegar aquela regrazinha, aquela forma que eu estava fazendo antes. Que é, eu posso olhar aqui. Eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz, vou multiplicar pela terceira coluna da segunda matriz. Então, eu vou pegar aqui, ó, segunda linha da primeira matriz pela terceira coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 4 vezes 3, mais 5 vezes 6, mais 6 vezes 5.
totalizando 72. E se eu quero fazer, eu quero encontrar agora quem é o elemento 3, 5. Então eu vou pegar a terceira linha da primeira matriz e multiplicar pela quinta coluna da segunda matriz. Então eu quero C 3, 5. Então quem que vai ser o C35? Ó, terceira linha aqui, pela quinta coluna aqui. Então vai ficar 7 vezes 8, mais 8 vezes menos 2, mais 9 vezes 1, totalizando 49. Então, dessa forma, você consegue encontrar qualquer elemento dessa matriz. Eu não fiz todos, porque o resultado seria uma matriz 4 por 5, então seria muito longa, mas assim você consegue encontrar todas as matrizes, todos os elementos da matriz. Então, vou interromper a gravação para a gente passar para a nova fase, que será determinantes.